galerinha, e se a Alemanha tivesse ganhado a Primeira Guerra Mundial do canal do Conhecimento Expandido? É um vídeo que ficou faltando aqui no canal, cara. Eu não queria ter saído do tema Primeira Guerra Mundial sem ter feito um vídeo sobre isso. Acho que seria bem interessante. Vamos descobrir aí hoje o que teria acontecido aí se a Alemanha tivesse vencido. Com certeza a segunda... Se tivesse acontecido, seria de um modo muito diferente, né? Com certeza, bem diferente do que aconteceu no mundo real, né? Não teria ascensão de bigodinho, não teria provavelmente nada disso, né? Mas certamente poderiam ter rolado movimentos talvez parecidos na França ou nos lugares onde foram os derrotados dessa vez, né? Vamos ver, é o que eu posso estar imaginando. Ou talvez uma futura combate entre a Alemanha e a União Soviética, né? Porque eu não sei até que ponto isso aqui vai parar, se a Alemanha vai ter derrotado todos os seus inimigos, ou se a União Soviética vai ter derrotado só o Ocidente, ali, a França e tal. Tô curioso com esse vídeo, cara. Enfim, espero muito no like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição, passe nada, deixa um like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal, vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, se vocês quiserem isso, eu vou fazer a mesma coisa aí com... eu posso fazer a mesma coisa aí com o da segunda aí, trazer um vídeo aí também. Deixa nos comentários qual o melhor vídeo sobre o tema aí, sobre se a Alemanha tivesse ganhado a segunda. Cico Nostalgia tem um vídeo, mas acho que a galera não gosta muito dele aí, não gosta muito dos vídeos que ele faz aí sobre história, então não sei, mas eu tô ligado que ele já fez um vídeo sobre isso. Deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu trago um vídeo também sobre o tema, acho que isso é bem interessante de pensar. Eu gosto bastante dessa história especulativa, por mais que não exista isso, né? História é história e não tem o que fazer, né? Não existe si na história, né? Mas é curioso, né? Para pensar, pô, e se tivesse acontecido aquela parada, né? O que teria acontecido, por exemplo, se o Japão tivesse ganhado, né? Outro tema interessante, né? Da segunda também, que daria pra gente trazer, né? Provavelmente teria virado o mundo lá do The Man, The High Castle, né? Enfim. Vambora, gente. Lembrando, o link do nosso server Discord tem na descrição, se quer entrar lá sempre trocando uma ideia, tá bom? Bora! A França flagelada e sem seu poder industrial e militar. Caraca. O Reino Unido sem império, fadado ao isolacionismo. A Rússia extremamente enfraquecida com o fracasso da Revolução Socialista. E o Império Alemão como a maior potência militar do mundo. Que doideira! Nesse vídeo, então, caraca, a Revolução não vai rolar na Rússia. Cara, tô curioso, é interessante. E se a Alemanha tivesse ganho a Primeira Guerra Mundial? É muito interessante. Porque a segunda, a gente meio que imagina, né, o que ia acontecer, infelizmente, né? O mundo ia ser, sei lá, escravizado e tudo mais. Mas e se a Alemanha tivesse ganhado a primeira, né? O que teria acontecido, cara? Opa, e aí? Eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Bora! Acho que é o primeiro vídeo que tá dentro desse canal aí, né, cara? Finalmente, história alternativa. Okay, é um cara bem patriota, muito né? Antes de fazer esse vídeo, uma vez que até agora o canal só relatava de fatos certeiros. Porém, acredito que trazer história alternativa será algo interessante e pode ajudar algumas pessoas a entender melhor a realidade que vivemos hoje. Por isso, criei o quadro EC, aonde irei abordar... É aquela série EC da Marvel, né, cara? A gente pode trazer aqui no canal também de outros temas aí, né, cara? Eu tô muito animado pra gravar vídeos de história, vocês estão vendo aí, eu tô postando todo dia quase. Não só história, geografia, geopolítica e tal, eu gosto bastante de comentar sobre essas coisas. E, enfim, eu tô me divertindo muito com essa fase do canal. Abordar cenários hipotéticos, vocês também estão, né, cara? Porém com embasamento histórico. Para começar, escolhi o tema E se a Alemanha tivesse ganho a Primeira Guerra Mundial? Não só porque ele foi o mais votado por vocês, mas porque eu mesmo acho um tema interessantíssimo, com poucos vídeos aqui no YouTube brasileiro sobre. Exato. E é claro que tinha um outro lá, mas que era futuro alternativo de mapas e tal, mas eu achei esse vídeo aqui mais interessante desse ponto de vista, porque porque é um vídeo único também, que lá era uma série, né, chamado de Kaiser Reich, também, é amplamente explorado pela comunidade do jogo Hearts of Iron 4, do qual eu gosto. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do Conhecimento Expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. O cara assinar um Seja Membro do Vani por R$40, eu nem sei o que vocês fariam pro... vocês pagariam R$40 pro Vani pra quê, exatamente, né? O que eu teria que entregar pra vocês em troca de R$40?
que eu colocaria como benefício de seja membro. Icônicos, né, cara? Vocês viram ali? Nem todos sabem disso, mas a Alemanha estava muito mais próxima de vencer a Primeira Guerra Mundial do que a Segunda Guerra Mundial. Muito disso se deve, pois, enquanto na Segunda Guerra, tropas invadiram Berlim e conquistaram a Alemanha nazista. Eu acho que a frase certa não seria essa que o Conhecimento Expandido falou. Eu acho que a frase correta seria: a Alemanha estava mais longe de perder, né? De fato, muito mais longe de perder. Provavelmente a Alemanha conseguiria ficar muito tempo ainda em estado de guerra ali, né? Só que os governantes da Alemanha acharam que não ia dar mesmo, provavelmente não ia dar mesmo, né, cara? Com a entrada dos Estados Unidos ainda, para continuar. Ia ser só mais um moedor de carne ali. Então, resolveram se render. Em diversos frontes diferentes, em 1945, mas não acho na que Primeira perto de Guerra, ganhar, não em acho. 1918, o Império Alemão mal tinha inimigos em seu território. Inclusive, possui um vídeo sobre o Império Alemão no canal. Mesmo com os Estados... A Alemanha não chegou a ser invadida na primeira, eu acho. Estados Unidos entrando na guerra em 1917, a Alemanha foi capaz de eliminar a Rússia da guerra. Mas é importante lembrar também que os Estados Unidos, ele entra, acho que ele entra meia bomba aí na primeira, né? Entra meio... Não entra lá, igual na segunda. Na segunda também não entrou com força máxima. Não sei se entrou com força máxima. Acho que na segunda sim, né? Mas na primeira... Na primeira entrou com força máxima contra o Japão. Mas agora na Alemanha eu já não sei. Agora, na primeira certamente não entrou com força máxima, eu acho, né, cara? Mais ou menos na mesma época. Tudo que tem, né, cara? Isso deu aos alemães acesso aos recursos da Europa Oriental e libertou suas tropas para serem enviadas para o Ocidente. Bom, de qualquer forma, na nossa realidade, a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em novembro de 1918, quando os exércitos alemães se renderam perto de Compiègne. A causa principal dessa derrota foi a exaustão. Exato. Contudo, a Entente também sofria desse fator, e em um cenário alternativo, isso poderia ter ocasionado a derrota dos ingleses, franceses e norte-americanos. Cara, mas assim... Ambos os lados enfrentaram escassez de alimentos. Eles enfrentaram, mas os caras não se renderam à toa. Ainda mais o patriotismo nessa época, eu nem preciso dizer, né, cara, como era. Então os caras não se renderam à toa, eles fizeram ali, eles se reuniram e olharam e falaram, pô, não vai dar, cara. Não é possível, tipo, eles não se renderam achando que ainda tinha alguma chance, tá ligado? Eles se renderam sabendo que realmente, ó, não vai dar, cara, o negócio já fedeu, tá ligado? Desvio de agricultores para o exército e há ataques a suprimentos transportados pelo oceano. A principal chance da Alemanha conseguir vencer o conflito foi durante a primavera de 1918, na chamada Ofensiva Ludendorff, em direção a Paris e ao Canal da Mancha. Na vida real, essa ofensiva realmente conseguiu romper a linha inimiga da Entente. Por volta dessa época, é meio bizarro, o primeiro-ministro... Se a Alemanha tivesse na Primeira Guerra conseguido fazer o que fez no começo da Segunda, talvez tivesse ganhado, né, cara? Se tivesse conseguido derrotar a França rapidamente, talvez conseguisse, porque óbvio que a Rússia tava... A Rússia dessa época não era a União Soviética, né, cara? A Rússia era uma Rússia aí, vocês viram, cara? Eu quase fiz uma tier list, eu vou fazer ainda no canal, uma tier list da Primeira Guerra Mundial, de país aí, quem lutou, quem tomou pau e tudo mais, porque a Rússia, vocês sabem que ela só apanhava, e a Rússia e o Império Otomano. Então, tipo assim... Entende, sabe? Se tivesse conseguido derrotar a França rápido, talvez tivesse realmente uma chance grande de ter vencido, né? Pelo menos... O ministro britânico Lloyd George foi ouvido comentando: "Vamos perder esta guerra". Portanto, em uma realidade alternativa, não seria muito ilusório pensar que a Alemanha conseguisse avançar mais sobre o território francês. E caso os alemães tivessem conseguido explorar seu avanço nessa ofensiva, é bem provável que os franceses ou os britânicos tivessem pedido a paz. Dessa forma, começariam... Não chegaram longe de Paris, olha aqui os 100 km como tá. Cara, muito menos de 100 km aqui tem o quê, cara? Não tem uns 70 km aqui, ó, cara, de distância de Paris. Até, bom, eu não sei se é o pontilhado ou as linhas, o limite do avanço alemão. O limite do avanço alemão é esse daqui, então. As negociações com a Entente. Os diplomatas alemães iniciariam discussões provisórias de um armistício com os Estados Unidos. O então presidente Woodrow Wilson tinha uma propensão para a diplomacia, então é capaz que a Alemanha conseguisse uma negociação de paz em que ambas as partes não saíssem totalmente prejudicadas. Faz sentido mesmo. Já com os ingleses e franceses, as condições seriam diferentes. Provavelmente ocorreria o chamado Tratado de Potsdam, se opondo ao da nossa realidade, o de Versalhes. Nesse tratado, ocorreria uma possível anexação da Bélgica, então, bem como algumas regiões estratégicas da França. A Inglaterra... Esse é o ponto. Certamente a Alemanha não anexaria a França, né, cara? Não acho isso.
que o grande disputa da Primeira Guerra era uma guerra colonial, né, cara? Os caras queriam posições na África, Oriente Médio, era isso que os caras estavam ali no final, né? Provavelmente, se a Alemanha tivesse vencido, ela ia ter feito a Alemanha fazer um tratado ali para passar todos esses territórios dela para a Alemanha, teria tomado posições e feito um tratado com a França continuaria sendo um país, mas passaria pelas mesmas coisas que a Alemanha passou no fim da primeira, né? Um tratado ali que diminuiria o exército francês em um número X, não poderia, sei lá, fortificar suas fronteiras, coisas assim, né, cara, que eu imagino que teriam acontecido. Manteria seu território principal intacto, porém, suas colônias, principalmente as africanas, provavelmente iriam ser anexadas em grande parte pelo Império Alemão. Eles também exigiriam o direito irrestrito de expandir a frota alemã de alto mar. No leste, a Alemanha manteria partes dos territórios conseguidos pelos russos e transformaria alguns estados em fantoches. Que interessante, né, cara? Ia ser um mundo muito diferente. Nem o que teria acontecido depois, né? Assim, será que teria acontecido uma segunda, né, cara? Então, né, que doideira, cara. Que interessante, né, esse tema, Após a vitória, o novo mundo teria sido dominado e moldado pelo Império Alemão, o Kaiser Reich. A história alemã, depois de 1918, teria sido uma disputa entre o poder prussiano militarista, conservador e repressivo, criado por Bismarck, e movimentos trabalhistas com caráter mais progressista. Durante esse período, talvez você tivesse um aumento desses movimentos comunistas, socialistas na França, né? Talvez você rolasse isso, né, cara? Assim como rolou na Alemanha, né, cara? Antes do pintor tomar o poder e coisas assim, rolou também esses movimentos, né, a gente sabe. Mas quem sabe se tivesse mais força, tivessem conseguido algum sucesso, né? Caramba. Improvável que o Kaiser pudesse ser derrubado, é altamente possível que ocorressem algumas crises constitucionais e algumas revoltas também, principalmente de caráter comunista. Mas, é claro... eu acho completamente... eu acho completamente, assim, tenho certeza que o Kaiser não teria caído, né, cara, com certeza, porque tornaria-se um símbolo, assim, ó, de vitória e tudo mais, de união, os caras teriam colocado ele como esse símbolo, né, enfim, por mais que, bom, eu não sei, eu acho que o Kaiser certamente não era absolutista aí nessa época, eu não faço ideia de como era o nível de poder que o Kaiser da Alemanha tinha, mas não acho que era como os czares da Rússia, por exemplo. Eu acho que já rolava uma certa constituição na Alemanha, mas eu não sei realmente. Deixa nos comentários se alguém souber aí qual era o nível de poder do Kaiser. Mas certamente a Alemanha ela iria eventualmente acabar caindo o Kaiser se tornando um poder simbólico como o do rei da Inglaterra. E você teria ali um parlamento ali na Alemanha, né? É o que eu imagino. Mas esse daí certamente nunca chegaria. O fator mais importante desse cenário é que provavelmente o nazismo e Hitler nunca chegariam ao poder. Isso porque eles não encontrariam... Não chegariam, porque esses movimentos só chegaram ao poder por causa daquele momento ali, né, cara? Foi um momento muito específico que fez esse movimento se alavancar. Isso não teria acontecido com a vitória da Alemanha. Certamente não, né, cara? Situação de crise, as instituições alemães, as instituições, o Kaiser, os outros poderes que existiam na Alemanha estariam intactos e com alta confiança do seu povo, né, cara? A galera não ia estar querendo dar um golpe, né? Alemanha, como ocorreu no fim dos anos 20, graças a diversos fatores. Chegaram até a metade do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada. E deixem nos comentários o que vocês estão achando aí dessa visão aqui do conhecimento expandido. E o que vocês imaginariam aí, cara? Como seria o nosso Brasil? Hoje o Brasil não seria afetado nesse ponto aí, eu acho. Se a Alemanha tivesse vencido a segunda, aí certamente. Mas na primeira, com certeza. Se a Alemanha tivesse ganhado a primeira, acho que o Brasil não teria do mesmo jeito que tá hoje, cara. Ocasionados principalmente pela derrota na Primeira Guerra Mundial. Dessa forma, o Holocausto não existiria. Hitler se manteria como um reacionário tentando mudar o sistema, mas dificilmente teria força para tomar o poder. Eu acho que nem Hitler teria... querendo ter um ímpeto de dar um golpe ou formar algum partido, alguma coisa, porque ele só vai fazer isso porque ele vai se sentir, ele e os outros militares lá e tal, ele vai surgir nele esse pensamento de que a Alemanha, sabe, que os traidores foram o governo e tal, e daí o resto é história. Se quiserem eu trago um dia um vídeo sobre o pintor aí que eu dou, a gente conversa um pouco mais, porque não sei porque eu tô falando pintor, sendo que eu já falou Hitler, né, mas enfim, vocês entenderam, né? Assim, a Alemanha seria imensa... seria ninguém, né? Vamos ser sinceros, seria ninguém, teria sido só mais um soldado
mais forte e mais competente no final da década de 30 do que na história que conhecemos. Além de sua grande esfera de influência, a Alemanha caminharia para se tornar uma superpotência mundial por ter boa parte do Lebensraum, região com terras férteis agrícolas. O Império Alemão tomaria o lugar da Inglaterra e da França de grandes imperialistas e aplicariam uma política de expansão colonial agressiva nas décadas de 1920 e 30, podendo inclusive conseguir tratados com os japoneses que poderiam formar uma aliança, assim como talvez a Alemanha tivesse força suficiente para, por exemplo, entrar, como já teria impedido, né, no caso, a União Soviética de se formar, e teria força pra evitar que esses movimentos surgissem, né, na Rússia, né? Curioso pra caramba. Seria assim, você provavelmente teria uma guerra fria entre a Alemanha e os Estados Unidos em algum momento aqui, né, certamente. Aconteceu em nossa realidade. No Ocidente, encontraríamos um cenário bem diferente do que vivemos caso a Alemanha tivesse ganho a Primeira Guerra Mundial. A França seria altamente prejudicada. Sim. Derrotada e com imposições mais severas após o fim da Grande Guerra, a França seria um palco mais forte para o fortalecimento do fascismo no lugar da Alemanha. O fascismo, inclusive, tem um vídeo próprio aqui no canal. Outro cenário também seria a tomada dos comunistas no poder. Itália, né, cara? Será que a Itália teria sido tomada pelo fascismo do Mussolini também, né, cara? O que teria acontecido, né? Francês, com uma possível nova Comuna de Paris. Ao reprimir tais revoltas, a França poderia ter experimentado uma ditadura militar. De qualquer forma, sem a produção de armas... Talvez a Alemanha, ela transformasse de fato... Porque talvez a Alemanha... ela fosse muito mais intervencionista do que a França e a Inglaterra foram na Alemanha, no nosso mundo, né, cara? Vocês viram, né? A França e a Inglaterra basicamente deixaram Hitler tomar o poder e fazendo as coisas que fez ali e demoraram muito, muito tempo para agir. E eu acho que a Alemanha não seria assim, cara. A Alemanha ela teria sido bem mais incisiva, né? Ela estaria muito mais em cima ali. Caso tivesse... ela provavelmente derrubaria poderes na Rússia, na França, né? Seria muito mais intervencionistas com os países vizinhos ali, né, cara? Aço e carvão da Alsácia-Lorena, controlada pelos alemães, o potencial militar e naval da França seria bem baixo. O Reino Unido não seria invadido, mas, agora isolado do cenário global, viria seu império lentamente desmantelado, bem antes do que aconteceu na nossa realidade atual. Os ingleses seriam forçados pela Alemanha a ceder seus interesses petrolíferos no Oriente Médio. Além disso, incapaz de conter o nacionalismo indiano, provavelmente veríamos uma Índia independente já na década de 20 ou 30. Assim, a Grã-Bretanha teria acabado também, como uma modesta república social-democrática no norte da Europa, como a Dinamarca. O Império Britânico possui um vídeo próprio aqui no canal. Eu já não acho isso, cara. Eu acho que o Reino Unido, mesmo se perdesse na Primeira Guerra, continuaria poderoso aí, cara. Porque eu acho, de novo, eu acho que se a Alemanha tivesse tomado a França, certamente o Reino Unido não sei se assinaria uma rendição, mas certamente um tratado de paz, né, cara? E aconteceria tudo o que acontecendo, só que o Reino Unido ficaria meio que de fora de tudo isso, né? E eu acho que continuaria com suas colônias e tudo mais, cara. A Índia provavelmente perderia, né? Claro, iria perdendo com o tempo, mas eu digo que não acho que viria o Reino Unido como, por exemplo, o rei caindo. Não acho, cara. Não acho que ia ser algo tão agressivo assim que aconteceu no Reino Unido, cara. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos, traumatizados com a sua primeira grande derrota, teriam tomado uma postura fortemente isolacionista e não executora da ordem internacional. Franklin Roosevelt tentaria resolver os problemas econômicos do pós-guerra nos Estados Unidos da década de 30, mas dificilmente se envolveria novamente em uma guerra na Europa. Apesar de tudo isso, ainda seria bem possível que uma Segunda Guerra Mundial ocorresse. E o Japão ia atacar os zaralhos, né, cara? Na nossa realidade, Hitler não estava apenas focado em vingança pela Primeira Guerra Mundial. Seu objetivo principal sempre foi a expansão geopolítica da Alemanha no mundo. Nessa nova realidade alternativa, a Segunda Guerra provavelmente ainda seria travada entre impérios, assim como foi a Primeira. Cara, eu acho que talvez você não teria uma segunda grande guerra, mas você teria várias pequenas guerras menores, talvez, né, cara? Por exemplo, o Japão certamente continuaria ali atacando os zaralhos, mas talvez com os Estados Unidos não. Talvez o Japão nem tivesse atacado a Pearl Harbor e tal, porque não visse sentido, tá ligado, nisso. Vocês estão entendendo? Tipo, talvez se tivesse uma guerra ali, não sei, cara. Mas acho que talvez não tivesse uma grande guerra, sabe? Decadência russa. A Rússia tá toda quebrada, né?
Já no Oriente, também teríamos um mundo bem diferente. Quanto aos impérios centrais, como a Áustria-Hungria e o Otomano, é bem capaz que eles sobrevivessem mais alguns anos, talvez décadas, mas, de qualquer forma, acabariam desmantelados. Contudo, talvez o maior prejudicado por uma Talvez vitória... não tivesse guerra Israel-Palestina hoje em dia, né, cara? Que talvez o Império Otomano ainda fosse... ainda tivesse... fosse quem estava dominando ali a região de Israel, Palestina, né, cara? Curioso isso, né? alemã na Primeira Guerra seja a Rússia. A Revolução Russa ainda teria acontecido, porém, boa parte do território europeu da União Soviética seria domínio alemão. Além disso, com o Império Alemão fortalecido em 1918, eles poderiam dar suporte o suficiente para o Exército Branco ganhar a Guerra Civil Russa. Esse é o ponto, esse intervencionismo que eu tô falando, cara. Eu acho que possivelmente, nessa realidade, a União Soviética nem existiria. Eu acho realmente possível. Nesse cenário, alguns Romanovs sobreviventes poderiam ter sido colocados no trono. Mesmo se nenhum Romanov estivesse disponível, a Alemanha poderia disponibilizar... certamente a Alemanha colocaria alguém no poder, um Kaiser não, um czar mesmo, porque é como os Estados Unidos fez no Japão, né, cara, deixando o imperador lá, mesmo depois da guerra, no poder, porque, querendo ou não, um imperador, um czar, um Kaiser, é um símbolo de união ali, né, cara, você tem que ter aquele, sabe, é aquela peça no xadrez, é o rei do xadrez, né, cara, é aquela peça ali, né, cara, que faz o povo meio que, não sei, cara, enfim... certamente a Alemanha teria colocado alguém, mas seria, claro, um fantoche, né, cara? Um fantoche. Príncipes de outras famílias reais para governar o território russo. Achava de qualquer primo. forma, Até hoje tem Romanov, assim, primo, né? Primo de não sei quem, de não sei quem. Né? Do Império Russo e da União Soviética não existiriam. E a Rússia provavelmente voltaria a ser um reino com pouco poder militar e político na Europa. O Império Russo, inclusive, possui um vídeo próprio aqui no canal. A Europa teria sido bem diferente se a Alemanha tivesse vencido em 1918. Na verdade, o mundo todo seria. Mesmo com as mortes evitadas do Holocausto, a sociedade seria repressiva e imprevisível em muitos aspectos. O próprio Império Alemão era antissemita, mesmo antes de Hitler. Contudo, no fim do dia, é impossível saber com certeza o que teria acontecido se a Alemanha tivesse vencido a Primeira Guerra. Na nossa realidade, ambas as guerras mundiais acabaram resultando em impulsos globais em direção à liberdade e cooperação, que beneficiou muitos povos. De qualquer forma, o mundo sob a hegemonia do Império Alemão nunca será conhecido, e somente ficará no EC. Interessante pra caramba, né, cara? Mas não dá pra saber, cara, às vezes... Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Às vezes, cara, o mundo ia indo, e no final você ia ver, ia ter ficado um mundo basicamente mais ou menos parecido com o nosso, né, cara? Sei lá, né? Enfim... mas é bem curioso, foi interessante esse vídeo, cara. Não sei, deixa a opinião de vocês nos comentários. Eu gosto desse si, eu gosto de imaginar a história, né, cara? Então, deixem nos comentários aí se vocês querem ver outros ICs desses, da Alemanha na segunda. De outros casos aí, por exemplo, sei lá, se Napoleão tivesse, quando a gente tiver trazer um vídeo da Revolução Francesa, a gente tenta achar um vídeo aí do Napoleão aí, se tivesse vencido as guerras napoleônicas também. Eu acho que são certamente vídeos muito legais de se imaginar, de se pensar, né, cara? Enfim, foi realmente divertido. Deixa um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto, é nóis.